Respira fundo, torcedor vascaíno, porque o que está acontecendo com o garoto Ryan é coisa grande, é coisa para entrar para a história do Clube de Regatas Vasco da Gama. A atuação contra o Flamengo foi daquelas que a gente não esquece tão cedo. Um clássico eletrizante, pegado, cheio de tensão, mas que revelou, mais uma vez, um talento que pode transformar o presente e o futuro do nosso Vascão. E não é exagero dizer que a joia vascaína está prestes a se tornar a maior venda da história do clube. É isso mesmo. O moleque, que já vinha se destacando desde que subiu pro profissional, jogou com personalidade, com técnica e com a maturidade de quem parece ter muito mais do que 19 anos nas costas. E isso tá fazendo o valor dele disparar, triplicar, alcançar cifras que até pouco tempo atrás pareciam impensáveis para um jogador formado em São Januário. A verdade é que o Ryan não é só mais um talento da base. Ele é diferente. Ele desequilibra. E o que ele fez no Clássico dos Milhões não foi apenas um gol bonito ou uma jogada de efeito. Ele incomodou o sistema defensivo inteiro do Flamengo, ganhou duelos, acertou dribles, deu passe decisivo, finalizou com perigo. E tudo isso em cima de um adversário que, convenhamos, é considerado um dos elencos mais fortes da América do Sul. O Vasco não apenas jogou bem, o Vasco dominou por boa parte dos 90 minutos. E o nome que mais brilhou foi o dele, o Ryan. O menino mostrou que pode, sim, assumir protagonismo, mesmo em jogos grandes, mesmo em clássicos. E quando um garoto de 19 anos entrega tudo isso num jogo desse tamanho, o mundo do futebol começa a olhar diferente. Antes do clássico, já se falava numa possível venda na casa dos 10 a 20 milhões de euros. Algo ali entre 60 e 120 milhões de reais. Já era dinheiro para encher os cofres. Mas depois do que ele fez, depois do que ele vem mostrando com a camisa do Vasco, o próprio técnico Fernando Diniz foi claro, o valor triplicou. E não é exagero. Hoje, Ryan é facilmente avaliado entre 240 e 300 milhões de reais. Uma verdadeira fortuna que pode mudar os rumos financeiros do clube, pode abrir caminho para investimentos, para reforços, para uma estrutura mais sólida. E mais do que isso, pode marcar o início de uma nova era em São Januário, uma era em que as crias da base não só brilham em campo, mas também ajudam o clube a se reerguer fora dele. Só que o que mais impressiona nessa história toda é a postura do garoto. Porque não é só talento. É cabeça boa. É entrega. É responsabilidade. O Ryan tá jogando com intensidade, com vontade, tá se doando pelo time. E isso não passa despercebido. É exatamente esse tipo de jogador que o futebol europeu busca. Jovem, técnico, competitivo e com personalidade. O perfil ideal para grandes clubes investirem pesado. E é por isso que cada minuto dele em campo hoje vale ouro. O Vasco sabe disso, a comissão técnica sabe disso, e o torcedor, mais do que ninguém, sente isso. Cada vez que o Ryan encosta na bola, a esperança renasce. E a certeza de que ele pode ser o símbolo dessa reconstrução aumenta. Agora, falando do clássico em si, o Vasco jogou com autoridade. Mostrou um futebol consistente, com posse de bola inteligente, intensidade na marcação e coragem para encarar o Flamengo de igual para igual. O time finalizou 11 vezes, sendo 4 no alvo. Não ficou apenas se defendendo, foi para cima, criou chances reais e fez por merecer o empate. E mais do que o resultado, foi a postura. O Vasco mostrou que, mesmo ainda brigando na parte de baixo da tabela, pode sim competir contra qualquer adversário. E isso é fundamental para a sequência do campeonato. A invencibilidade agora já soma 5 jogos. Pode não parecer muito, mas para quem vinha de uma fase turbulenta, com derrotas duras e ambiente pesado, esses 4 empates e uma vitória representam um novo momento. 2 empates contra o Botafogo, empate com o Ceará, empate agora com o Flamengo e aquela vitória fora de casa contra o Sport, que também foi fundamental para dar confiança ao grupo. São resultados que mostram evolução. Que mostram que o trabalho está sendo feito, que o elenco está se encaixando e que a chegada do Diniz deu uma nova cara ao time. O Vasco voltou a ter identidade, voltou a ter um estilo de jogo, voltou a acreditar. E quarta-feira tem mais.
O desafio contra o Bahia em São Januário é decisivo. Porque uma vitória não só tira o Vasco da zona incômoda como pode colocar o time em 13º lugar, abrindo 5 pontos de distância do Vitória, que hoje abre o Z4. É o tipo de jogo que pode mudar o clima do clube, pode dar aquela respirada aliviada e, principalmente, mostrar que esse time tem capacidade de escapar do rebaixamento e sonhar mais alto. E com o futebol que foi apresentado contra o Flamengo, dá sim para acreditar numa vitória em casa. Ainda mais com a força da torcida, que deve lotar São Januário e empurrar o time do começo ao fim. Agora, voltando a falar de destaques individuais, além do Ryan, quem também merece todos os elogios do mundo é o Barros. Que partida do Cão Barros! Um volante moderno, combativo, inteligente com uma capacidade de leitura de jogo impressionante. Ele foi um dos pilares do time no clássico, ajudando na marcação, na saída de bola e até aparecendo no apoio ofensivo quando necessário. É aquele jogador que talvez não apareça tanto nas estatísticas ou nos melhores momentos, mas que faz o time funcionar. E o Vasco tem nele um nome muito promissor. E não dá para deixar de mencionar o Lucas Oliveira. Esse sim surpreendeu muita gente, inclusive o próprio torcedor vascaíno. Quando entrou, muitos pensaram que o jogo estava perdido. Mas o cara foi gigante. Entrou com vontade, com foco, com garra. Foram 10 cortes, 4 interceptações, 5 duelos aéreos vencidos e uma atuação extremamente segura, ainda mais considerando que ele entrou num momento delicado, substituindo Robert Renan, que teve que sair com uma concussão após um choque de cabeça. E olha que o Lucas estava há muito tempo sem sequência, vinha sendo questionado, mas entrou como se estivesse jogando todas as partidas do campeonato. Mostrou personalidade, mostrou preparo. E o técnico Fernando Diniz fez questão de destacar isso na coletiva. E com razão. Quando um jogador abraça a oportunidade assim, mostra que quer estar ali, que quer ajudar. O próprio Robert Renan, que vinha fazendo uma boa partida até sair, segue sendo avaliado pelo departamento médico do clube. Felizmente, está em casa, bem, mas já foi confirmado que ele está fora da partida contra o Bahia, por conta do protocolo de concussão. A segurança do jogador vem em primeiro lugar, e a comissão técnica vai tratar o caso com toda a cautela necessária. Mas é importante ver que, mesmo com uma substituição forçada, o elenco respondeu bem. O Lucas deu conta do recado, e isso mostra que o grupo começa a ter alternativas, começa a ganhar corpo. Aliás, o Diniz também falou sobre isso. Fez questão de lembrar que o Lucas Oliveira é um jogador que ele já conhecia dos tempos de Cruzeiro, que até tentou levar para o Fluminense, e que agora começa a mostrar seu valor também no Vasco. Falou que não dá para julgar um atleta só por um erro, que o futebol exige regularidade, mas também paciência. E que o Lucas provou que pode, sim, ser útil. Um discurso necessário, porque é isso que fortalece o grupo. Quando o técnico acredita no elenco e os jogadores respondem em campo, tudo muda. Enfim, torcedor, a sensação é de que o Vasco está começando a se reencontrar. Não só pelos resultados, mas pela postura, pelo desempenho, pela entrega. O empate com o Flamengo pode não ter sido uma vitória em pontos, mas foi uma vitória moral. Foi um jogo que mostrou que o time está vivo, que o elenco tem qualidade e que a base vascaína é valiosa demais. Ryan é só o começo. Ele pode sim ser a maior venda da história do clube, pode trazer alívio financeiro, pode abrir portas. Mas acima de tudo, ele é o símbolo de um Vasco que ressurge, que luta, que acredita. E com ele em campo, junto de outros nomes que estão crescendo, o torcedor tem todo o direito de sonhar. E quando a gente fala que o Ryan pode ser a maior venda da história do Vasco da Gama, não é força de expressão, não. É realidade se desenhando diante dos nossos olhos. A atuação dele no clássico contra o Flamengo não foi apenas decisiva, foi simbólica. Mostrou para o Brasil inteiro, e para o mercado internacional, que o Vasco tem uma joia rara nas mãos. Um atacante frio, técnico, físico e inteligente. E, acima de tudo, pronto. Sim, pronto. Pronto para encarar grandes desafios, pronto para vestir a camisa de qualquer clube do mundo.
E é por isso que, antes mesmo da janela de transferência se abrir de novo, os olhares já estão todos voltados para ele. E o torcedor do Vasco sabe disso, sente isso. Só que, ao contrário do que acontecia em outros tempos, quando o clube precisava vender correndo por conta de dívidas e crise, hoje a situação é outra. A chegada de Fernando Diniz reorganizou o time e aumentou a valorização do atleta. E com isso, a negociação, se acontecer, vai ser feita com o Vasco em posição de força. Antes, a ideia era negociar o Ryan por valores entre 10 e 20 milhões de euros. Já seria uma boa venda. Mas hoje, depois da sequência que ele vem fazendo, da maturidade que demonstrou, principalmente no Clássico, e do impacto que ele tem dentro de campo, esse valor simplesmente não se sustenta mais. Hoje, qualquer conversa sobre o futuro do Ryan começa, no mínimo, em 30 ou 40 milhões de euros. E pode passar fácil disso, dependendo de como ele terminar a temporada. Se continuar nesse ritmo, com gols, assistências e protagonismo, vai ter clube europeu disposto a pagar 50 milhões de euros por ele. E aí a gente tá falando de mais de 250 milhões de reais entrando nos cofres do Vasco da Gama. Uma quantia que muda tudo. Que permite investir em estrutura, elenco, categoria de base, e até quitar pendências históricas que o clube carrega há anos. E olha que isso pode ser só o começo. Porque se o Vasco souber conduzir bem essa transição, manter o elenco competitivo, e principalmente, garantir presença constante em competições nacionais e internacionais, outros jogadores vão seguir o mesmo caminho. Vai ter mais cria da base sendo valorizada. Mais atletas ganhando espaço, minutos e visibilidade. O Ryan é a prova de que o trabalho bem feito dentro de casa, com paciência e estrutura, dá resultado. E dá muito resultado. Porque quando o jogador é revelado no clube, quando ele tem identidade com a camisa, quando ele sente o peso do escudo, o torcedor compra a ideia, apoia, e isso potencializa ainda mais o atleta dentro de campo. Mas o Ryan não foi o único a sair aplaudido nesse domingo. Lucas Oliveira também virou um nome comentado nas rodas de conversa, nas redes sociais, e até entre os críticos mais exigentes. Um jogador que estava encostado, que vinha sendo contestado por boa parte da torcida e que, em menos de uma hora em campo, conseguiu mudar completamente a percepção ao seu redor. Entrou no meio de um clássico, pressionado, sem ritmo de jogo, substituindo um titular que saiu por lesão, e mesmo assim conseguiu fazer uma partida segura, firme, com personalidade. Marcou forte, ganhou duelos, fez cortes providenciais e ajudou a segurar um ataque que costuma fazer estrago. O técnico Fernando Diniz fez questão de destacar o desempenho do defensor na entrevista coletiva, e disse mais, esse é o tipo de jogador que, se tiver sequência e confiança, pode render muito mais do que já mostrou até aqui. E é justamente isso que vem acontecendo no Vasco nas últimas semanas. Os jogadores estão crescendo de produção. Estão entendendo o que o treinador pede, estão comprando a ideia de jogo, e estão entrando em campo com uma mentalidade diferente. O time voltou a competir. O Vasco hoje é um time que luta, que briga por cada bola, que pressiona, que se impõe. E isso não vinha acontecendo há muito tempo. A atuação contra o Flamengo foi reflexo de um trabalho que começa a amadurecer. E mesmo com limitações no elenco, com desfalques importantes e com jogadores ainda longe do ideal físico, o Vasco conseguiu enfrentar um dos elencos mais caros do continente sem se intimidar. E isso, torcedor, tem muito valor. O empate em si não foi o resultado dos sonhos, claro. Mas também não foi motivo de frustração. Porque foi um jogo de afirmação. O Vasco jogou bola. Criou chances. Marcou bem. Enfrentou um time que vem disputando Libertadores todos os anos e não se acovardou em nenhum momento. Isso mostra que o trabalho está no caminho certo. Que os ajustes estão sendo feitos e que o elenco começa a dar respostas. Com o Ryan em alta, com o Barros consolidado no meio-campo, com o Lucas Oliveira aparecendo bem, e com peças importantes se recuperando, o Vasco começa a mostrar sinais de um time competitivo. E isso é essencial para a próxima sequência de jogos. E falando nessa sequência, o duelo contra o Bahia em São Januário é uma espécie de final antecipada. Não tem como fugir disso.
Uma vitória tira o time de vez do sufoco e dá uma tranquilidade que o torcedor já não sentia há muito tempo. Os números mostram, com 3 pontos, o Vasco vai a 27, sobe na tabela e coloca uma distância considerável do Z4. E mais do que os números, é o impacto emocional dessa vitória que pode mudar o rumo da temporada. Porque se vencer, o time embala. Ganha confiança. E embalar, nesse momento do campeonato, pode ser a diferença entre fazer uma campanha de recuperação segura ou brigar até a última rodada contra o rebaixamento. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O clima nos bastidores do Campeonato Brasileiro parece prestes a esquentar ainda mais após o empate em 1-1 entre Vasco e Flamengo, na noite de ontem. Enquanto as atenções estavam voltadas para o gramado, onde as equipes protagonizaram um duelo equilibrado, uma polêmica fora das 4 linhas já começou a movimentar torcedores, dirigentes e especialistas em regulamento esportivo. Tudo gira em torno de uma possível irregularidade na escalação de Bruno Henrique pelo Flamengo. Fontes próximas ao clube cruzmaltino e alguns membros do STJD afirmam que a defesa do Vasco estuda encaminhar uma representação formal, alegando que o atacante rubro-negro não poderia ter participado da partida. O caso, segundo rumores, teria relação com pendências contratuais ou notificações anteriores que poderiam comprometer a presença do jogador em campo. Se a alegação for aceita, o desfecho pode ser surpreendente. O STJD tem o poder de alterar o resultado do jogo e, em última instância, conferir a vitória ao Vasco, mesmo com o empate registrado no placar. A possibilidade já provoca agitação nas redes sociais, com torcedores vascaínos comemorando antecipadamente a chance de 3 pontos inesperados, enquanto flamenguistas buscam explicações e tentam reduzir o impacto da notícia. Analistas de futebol comentam que casos desse tipo não são inéditos, mas raramente chegam a alterar resultados de jogos com tanta repercussão. O cenário também coloca em evidência a atenção que clubes e jogadores precisam ter em relação às normas da competição, especialmente em um campeonato tão disputado como o Brasileirão. Nos bastidores, alguns advogados esportivos já trabalham em estratégias de defesa e recurso, e as conversas sobre possíveis punições ainda são mantidas sob sigilo. Enquanto o desenrolar oficial ainda depende de posicionamento do STJD, o burburinho em torno do jogo entre Vasco e Flamengo já é intenso. Para muitos, a polêmica pode se transformar no principal assunto do futebol nacional nos próximos dias, eclipsando até mesmo os lances do empate em campo. Torcedores, comentaristas e especialistas agora ficam na expectativa de uma decisão que pode mexer não apenas na tabela, mas também no humor das duas torcidas rivais. A partida que parecia apenas mais um clássico do Brasileirão, portanto, pode ganhar um capítulo inesperado e cheio de tensão jurídica. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.